Amém. Amém. Glória a Deus, mais uma terça do Transbordo Sem Fim, onde o nosso coração se enche de alegria, onde a gente respira, volta a falar, porque Deus é bom o tempo todo. E hoje, queridos, não poderia ser diferente. Tive que furar a fila do transbordo, entrar aqui, porque tamanha tem sido as maravilhas de Deus. E eu teria tantas coisas para contar no dia de hoje. Mas precisei furar essa fila para contar para você algo fresquinho que Papai do Céu me concedeu. E eu não podia deixar de contar primeiramente para a família do Transbordo. Então, isso é motivo de muita alegria, por isso eu comecei com esse louvor, porque é imensurável esse amor que me atraiu. Me atraiu, porque eu jamais poderia estar fazendo tudo isso. E como é lindo ver o que o Senhor está fazendo na família do Transbordo. Claro que no transbordo de hoje, eu vou chorar, vou beber água, vou me levantar, vou fazer um monte de coisa, mas faz parte. O nervosismo que eu não sinto assim quando eu abro a sala está todo aqui. O coração batendo muito forte, querendo tapar minha garganta, aquela coisa toda que a gente já sabe como funciona para quem vai transbordar, mas precisamos falar, né? Estamos aqui para abrir nosso bocão, ser canal do fluir do Senhor. E o Senhor tem feito grandes maravilhas na minha vida. Mas eu quero começar com um versículo aqui, que eu leio ele sempre, né? E principalmente quando eu estou assim meio cabisbaixo, para que eu possa entender quem eu sou realmente nele, fortalecer a minha identidade no meu Pai. E eu quero ler com vocês esse versículo que se encontra em 1 João 3:1, que fala: Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, pois não o conheceu. Ai, queridos, quando eu leio esse versículo, passa tanta coisa na minha cabeça. Não tem como ele nos conhecer. Não tem como o povo conhecer a sala do transbordo, nem mesmo tentar entender o que acontece aqui dentro, hein? Eles não conheceram ele, não vai nos conhecer. Mas esse imenso amor que me atraiu, que te atraiu para estar todas as manhãs aqui nessa sala, foi esse imenso amor que nos concede ser chamado de filhos. Não somos mais escravos. Foi esse amor. E eu não sei se você consegue se alegrar com isso, ou talvez conseguir entender o que você faz aqui nessa sala. Porque se somos filhos, a palavra diz que o Senhor envia o seu Espírito Santo para habitar no meu coração e no seu também. Isso já nos deixa feliz da vida, porque é através disso que eu quero falar. O Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, ele vai montando uns quebra-cabeça, montando umas coisas na nossa vida que, por muitas vezes, eu confesso que na família do transbordo, eu acho que eu estou ficando maluca. Vai acontecendo algumas coisas que eu falo, Senhor, o que que é isso? Eu não sou mais normal, tem acontecido tantas coisas que parece que eu não sou mais desse mundo, então ainda tenho aqueles conflitos. O tempo está sendo ajustado muito rápido. Eu não sei o que o Senhor quer, mas Ele tem ajustado rápido. E quando a gente se posiciona, Ele vai mandando exatamente o que Ele quer que aconteça. E por esse Espírito habitar em mim, habitar em você, Ele vai nos capacitando a entender o que Ele quer. Porque quando foi ontem à noite, chegamos cansadas, filhos, abraço, jantar junto, aquela coisa toda. E eu falei, sim, eu preciso furar o transbordo de amanhã. Mas como? Eu preciso colocar no papel para que não saia tudo embaralhado, como eu falo, que a Maí, eu me identifico muito com a Maí, a gente fala de trás para frente, mas Deus é lindo, faz você entender perfeitamente. E quando eu estava ali tentando trazer para você da melhor forma, para que você possa entender o que o Senhor está fazendo, eu comecei a escrever algumas coisas, mas já era tarde. E eu falei, Senhor, eu só preciso falar o que o Senhor me enviou para falar. O resto não é mais comigo. É esse Espírito Santo que vai nos capacitando a contar da forma certa para que você entenda. E eu poderia falar hoje aqui nesse transbordo de muitas coisas, muitas alegrias, muitos presentes do alto céu que o Senhor tem nos concedido, muitas coisas boas. Mas eu quero falar dessa terça do transbordo sem fim. O que são as terças do transbordo sem fim, o que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer, para que você possa entender. Eu não sei se você lembra, algumas pessoas aqui talvez estejam bem lembradas.
outras nem ouviram falar. E agora eu quero compartilhar com você como que nasceu essa terça do Transbordo Sem Fim. Eu quero trazer a você a memória para que você possa entender o que o Senhor está fazendo. Em 2020, meu pai se acidentou. A gente mora aqui no Rio de Janeiro e ele em Recife, Igaraçu. Viajamos para lá, estava numa época muito forte do Covid. Quem estava no hospital não podia entrar, fazer visita, nem nada parecido. E viajamos para lá, eu e minha irmã. E chegamos lá, ficamos praticamente 15 dias indo no hospital todos os dias, ligando para o hospital, conversando com a assistente social, precisamos ver meu pai, nós não somos daqui, já estamos voltando. A gente foi para ficar uma semana lá, já tinha passado 15 dias, os meninos aqui, daquele jeito que vocês sabem. E aí, no 17º dia, 17 dias depois, em agosto de 2020, nós conseguimos entrar naquele hospital e naquele dia foi um grande mover do Senhor. Tinha uma assistente social, uma enfermeira que tinha vindo de fora, uma enfermeira geral. Nós conseguimos contar a história para ela e ela abriu todo o hospital para que os filhos pudessem ver o meu pai. Tava eu, minha irmã e meu outro irmão, nós entramos naquele hospital, todo mundo meio que sem entender nada, porque a gente não podia fazer isso. Então colocamos toda a máscara, toda a touca, toda aquela coisa para entrar. Passei pelo leito do meu pai, não o conheci, porque ele realmente estava desconfigurado, era uma outra pessoa, ele tinha tido uma AVC hemorrágica, então ele estava muito inchado. Na verdade, eu passei pelo leito 2 vezes e fui procurar meu pai. Enfim, encontramos meu pai, ali foi tamanha alegria, vimos, eu vi a graça do Senhor e não permiti que a gente voltasse para o Rio sem ver meu pai. A gente pedia incansavelmente, Senhor, permita que eu veja só ele. Só queria ver, eu só queria ver, Senhor. E o Senhor nos concedeu. E foi grande maravilha. Isso foi numa segunda-feira. E quando eu estava lá em Pernambuco, eu tinha pedido o Jonathan, né? E a pastora Rosi, eles estavam na direção aqui da sala, abrindo. Um abria, o outro falava, porque lá a gente não tinha muito horário e eu ficava com medo da sala não, eu não conseguia a conexão perfeita. Então, claro que a gente não trabalha sozinho, óbvio, somos uma família, quando eu não posso abrir, tem outra pessoa para abrir. E assim o Jonathan e a pastora Rosi ficou nesse direcionamento de abrir as salas. E na terça-feira eu tinha acordado muito cedo e liguei para o Jonathan e falei para o Jonathan, Jonathan, você não sabe o que aconteceu. Ontem eu consegui entrar no hospital e contar e ver meu pai. Isso é um grande milagre. Puxa, hoje eu sei que a gente pode ler a palavra, mas eu queria contar o que aconteceu naquele hospital. E ele falou assim para mim: Nossa, seria maravilhoso. Imagina você ter um dia para contar os testemunhos. E era uma terça-feira de manhã, bem cedo. E eu falei para ele: Puxa, então hoje eu vou começar com a terça do transbordo sem fim, porque foi um grande transbordar que o Senhor me permitiu viver. E ele falou: Então entre. Então, nessa terça-feira de 2020, ou em agosto, começou as terças do transbordo sem fim, aonde eu contei o milagre do meu pai, dali por diante o Senhor foi sustentando todas as terças, porque quando ele encaixa um quebra-cabeça, primeiro você não sabe o que está acontecendo, mas ele é fiel para cumprir todos os dias. E aí foi se encaixando muitas coisas. Foi surgindo as quintas de oração, né? Ah, por que que a família do transbordo não ora? Vamos ter um dia para orar. Que dia que vamos orar? Um dia fui dormir e acordei, não desanima não, hoje é quinta de oração. Aí eu falei, puxa, podemos orar. E ali que a gente veio orando, daqui a pouco o Senhor levantou outro, porque não ceia. E através da Zita Guimarães passamos a ceiar. Depois, puxa, você tem tudo, por que não um estudo também da palavra mais específico? Entrou as quartas estratégias. E aí o Senhor foi montando tudo. E por que que eu estou trazendo tudo isso para você entender mais uma pecinha do quebra-cabeça que o Senhor está montando, que me passou isso na semana passada e eu fiquei tão cheia, eu não sabia o que fazer. Eu digo para vocês que quando eu estou no carro dirigindo, indo para longe, é a hora que eu mais falo com Jesus. Eu fecho meus vidros, ligo o ar quando está muito calor e amo andar atrás de um caminhão. Que eu vou andando atrás do caminhão e fico ali, ó, falando que o senhor não tem um problema nenhum com a estrada, o caminhão freou, eu freio, eu fico só no automático. E nesse dia não foi diferente, eu estava andando com o Senhor e eu tenho questionado a Deus há muito tempo uma coisa. Eu tenho falado com o Senhor, Senhor, eu sei
Eu tenho esse discernimento, glória a Deus por isso, que foi o Senhor que montou tudo do transbordo. A gente não teria essa capacidade de sustentar uma sala há 4 anos, todos os dias de manhã, que a terça seja assim, que a quarta seja assim, que a quinta é assim. Não. A gente estudou, cada dia a gente estudava um capítulo, o Senhor foi direcionando. Quando chegou em Salmos 119, aquele Salmos enorme, o Clifton falou para mim, por que você não divide em 3 vezes, pelo menos? Fica tão grande para se estudar num dia, e mais um dia o Senhor nos deu uma pecinha do quebra-cabeça. A gente passou a estudar um capítulo quase 4 dias na semana. Não tenha pressa, ele trouxe aquilo no meu coração, não tenha pressa de estudar, tenha pressa em praticar o que você está estudando. E ali o Senhor foi montando tudo e a gente se maravilhando, mas eu tinha um questionamento que eu fazia com o Senhor dia após dia. Senhor, pode acontecer tudo nessa sala. Mas se as pessoas não se levantar para contar as maravilhas do Senhor, como vai ser sustentado o transbordo? Eu sei que eu posso estar aqui todas as terças transbordando, será lindo, maravilhoso, mas as pessoas precisam falar o que o Senhor tem feito. E como que essas pessoas vão levantar, Pai, para falar? Elas têm vergonha, elas têm medo, elas ainda não se associaram com uma câmera, né? Às vezes fala que é que o outro responda, ainda não está, é tudo tão novo para a gente. Como é que eu vou fazer isso? E aí, como o Senhor, ele tem o tempo certo de falar. Eu já venho falando com o Senhor há muito tempo. E às vezes tem semana que não tem ninguém na sala do transbordo e eu oro e falo, Senhor, não vou me preocupar. Alguém vai transbordar. Eu entendo isso. E assim o Senhor tem segurado, tem mantido a palavra dele até hoje. Todas as terças nós temos alguém para transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando foi terça passada, depois do transbordo da Zita Guimarães, eu estava indo, caminhando na estrada. Ô, Jesus, se eu conseguir falar, a gente fala, hein? Beber uma água só para respirar, para a gente poder falar na paz de Jesus. E quando acabou o transbordo da Zita, eu fui resolver umas coisas e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela falava assim, a mensagem. Oi, Mônica, tudo bem? Consegui ouvir o transbordo que teve hoje, nessa manhã. E eu queria contar para você o meu transbordo. Em seguida, ela me gravou um outro áudio de 17 minutos. E ela contou o que Deus estava fazendo na vida dela. E quando ela acabou de contar, eu pensei assim: puxa, eu dentro do carro pensei assim: puxa, Senhor, como é que eu posso chegar até ela e falar, minha filha, conte isso lá, né? Pode contar de janelinha fechada, mas conte, não guarde para você. Conte, não fique assim. E na mesma hora que eu estava ali falando com o Senhor, como é que eu chego até ela? Eu acho que eu vou fazer uma chamada de vídeo, acho que eu vou deixar ela mais próxima de mim, da câmera, para que ela possa entender que é simples, que a gente pode estar fazendo isso. E nesse dia, quando eu ia pegar o telefone para mandar um áudio para ela, veio tão nítido no meu coração, porque você não conta a história dela. Você tem pessoas na sala que pode contar histórias. Se uma tem uma história que vive comigo, que vive com o Senhor e não pode contar, você pode abrir a sala e contar. E ali, quando eu pensei assim, meu Deus, como contar essa história? Eu lembrei, só pode ser Deus, né? Eu lembrei que eu fui num culto há mais de 10 anos atrás, não tinha pandemia, não tinha gente que transborda, não tinha nada disso, eu estava num culto comum. E quando começou esse culto, subia uma mulher no púlpito e falava assim: hoje contaremos a história, exemplo, de Dona Laura. Dona Laura mora em tal lugar, assim, assado, e hoje eu vou contar para você a história. Era uma história narrada. Aquele dia que eu vi aquele testemunho daquela igreja, tantos anos atrás, eu pensei assim: nossa, que coisa linda! E aonde está essa mulher, gente, que contou essa história? Essa mulher, ela não estava ali no culto, mas aquela história tinha mexido comigo. Aquela história tinha feito uma conexão com a minha vida que eu estava sentada naquele culto. E para você ver, passaram tantos anos, mas eu nunca esqueci o testemunho que eu vi naquele dia. E quando o Senhor me veio com isso, por que não conta essa história? Relate tudo que está te mandando em áudio. E ele começou a me trazer à memória. Quantas vezes, quando acaba um transbordo, eu recebo um
2, 3 áudios. Mônica, o transbordo de hoje falou na minha vida. Eu quero te falar o que aconteceu. E começa a relatar. E naquilo que começa a relatar, eu falo, Jesus, por que que ele não conta? Conta lá esse transbordo. Aí eu ligo para a pessoa e falo: olha, você pode contar, eu te ajudo. Eu venho falando junto com você. A pessoa fala assim: não, não consigo. Não é para mim. Eu não consigo contar. E eu vinha naquela, sabe, naquele conflito, naquela luta. Jesus, tu me deste a sala do transbordo, terça do transbordo sem fim. Mas as pessoas têm tamanha dificuldade de falar do teu amor, o que tem acontecido, dos desertos passados e como é que vamos fazer. Eu queria saber como, mas o como já estava pronto. Eu só precisava dar um passo. Porque para mim dar esse passo seria mais complicado, concorda comigo? Você iria me mandar um áudio, eu iria ter que escrever com a minha letra para que eu pudesse entender quando eu fosse relatar aqui para você. Seria mais trabalho, mas na verdade o que o Senhor queria falar comigo naquele dia é: se o seu irmão que está na sala não consegue transbordar, transborde por ele, porque a palavra do Senhor precisa alcançar a todos. E naquele dia eu falei com ela, eu falei, olha, a partir de hoje eu vou entrar a semana em oração e o Senhor vai responder, porque se ele responder, ele mantém. E quando foi no culto de domingo, na minha igreja, eu estava ouvindo online. E eu estava com o Senhor, eu vou furar essa terça do transbordo porque está ardendo no meu coração. Mas o Senhor testifica isso que eu vou falar. Se é isso que o Senhor quer, o Senhor testifica, porque eu sei que vai chover transbordos para a gente falar. E eu sozinha não vou dar conta. Mas eu sei que o Senhor já direcionou pessoas também para ler transbordos aqui dentro. E nesse domingo eu estava na viagem e eu estava escutando o culto da minha igreja online. E nesse domingo foi também um dia de testemunho na minha igreja. E quando acabou o testemunho, o Tomás pegou o microfone e falou assim: você que não tem coragem de fazer o testemunho, escreva, passe para alguém, que alguém vai ler para você. E naquela hora, eu estava ouvindo pela live, naquela hora, eu falei: Senhor, é isso. Então, o Senhor ele vai montando os quebra-cabeça, nós não vamos entender. Mas chega um tempo que ele fala, é hora de começar. Então, assim como vai ter as terças do transbordo sem fim, com eu e você, que já temos esse relacionamento com a câmera para falar, também vai ter o dia da história real. E a gente vai poder contar aqui. Vai ser nas terças também. Eu sei que vão ser muitas histórias. E você que tem aqui, como Zita, Dona Laura, Clifton, Lila, Cíntia, tantos outros, né, que consegue transbordar, nós iremos transbordar sim, mas iremos transbordar também o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Então, eu quero dizer para você que está aqui com tantas coisas, mas que não consegue falar, que não consegue colocar, que está trabalhando no horário do transbordo, não consegue estar junto para contar. Eu quero dizer para você que você pode contar com a família do transbordo. Você pode me mandar áudio, mandar para a Cintia, mandar para a Lila, mandar para a Zita. Nós vamos estar reescrevendo com todas as vírgulas e pontos. E vamos estar contando a história da vida real do nosso irmão, o que Deus tem feito. E não tem como parar a obra dele, queridos. E o dia que a gente não poder escrever, eu tenho certeza que o Senhor vai levantar outro meio da gente continuar trazendo. Eu digo para você que quando isso veio no meu pensamento, eu falei, eu tô ficando maluca. Ah, não, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou escrever a história? Eu não vou dar conta disso. Como é que a pessoa nasceu em tal lugar e foi para lá e tal, 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 e aconteceu isso? E já tem tanta história no meu celular, gente. Porque somente aconteceu. Eu não contei para ninguém. Só estou aqui compartilhando com vocês em primeiro lugar. Mas parece que o Espírito Santo já falou para algumas pessoas, porque as pessoas já estão me mandando mensagem falando: olha, Mônica, se um dia eu pudesse contar, se um dia eu tivesse coragem, eu queria contar que Deus fez isso, isso, isso. E você, se você tivesse noção de como isso me fortalece, eu tenho certeza que vai fortalecer esse povo aqui também. Em 1 Tessalonicense 5,18, somente a parte A
diz para a gente dar graça em toda e qualquer circunstância. Então, queridos, não importa o que você vai contar, se é um processo que você está passando ou se já é uma vitória que o Senhor te concedeu. Eu quero dizer que vamos escrever a partir de hoje a sua história e vamos relatar aqui, porque hoje, no dia 21, acho que é 21 hoje, se eu não me engano, o Senhor criou mais uma pecinha desse quebra-cabeça e encaixou num grande quebra-cabeça que eu não sei como vai ser ainda. Eu só sei que já está escrito, já está feito. E quando eu contei isso para a Laninha falou, mas é óbvio, era isso que estava faltando. Como que a gente pode escutar o transbordo? Vamos supor, vou contar que vou citar algum nome aqui da Marcinha. A Márcia trabalha em todo o horário do transbordo. Quantas vezes já entrou na fila para transbordar? Quantas vezes já falou, eu tenho algo para contar, eu preciso contar para vocês, mas eu não consigo, eu estou em condução, eu estou em trabalho. Como é que eu faço? Eu ficava, ai, irmã, eu não sei. Eu vou orar ao Senhor. E já estava tudo pronto. Então, se você não consegue abrir a câmera e contar, eu quero dizer que vamos contar a sua história. E eu conto com cada um de vocês. Eu sei que eu posso contar com Zita, com Cíntia, com Lila, com Clifton, para abrir o microfone e contar a história, porque eu sei que eu também não vou dar conta de contar todas as histórias, porque vão ser muitos transbordos aqui nessa sala. Nós temos muitas pessoas com muitas coisas que o Senhor tem feito, mas que não tem coragem. Mas hoje, aqui, o Senhor monta mais um quebra-cabeça na minha e na sua vida. Vamos contar os transbordos da vida real do nosso irmão. E quero dizer para você que quando isso veio de encontro ao meu coração, a primeira coisa que eu pensei é, Senhor, não damos conta. E sabe o que veio no meu coração? Dá sim. Vocês estão esse tempo todo dando conta? Dá sim. A gente só precisa fazer. E eu não posso bloquear aquilo que o Espírito Santo tem nos chamado para fazer. Nós somos uma sala que transborda, mas não transbordamos só da nossa vida, transbordamos da vida dos nossos irmãos também. Então, assim, é com muita alegria que eu fui à sala do transbordo para dizer: ei, a gente agora estuda a palavra, temos terça do transbordo sem fim, tem uma história da pessoa real. A história é real, nós temos a quarta estratégia, nós temos a quinta de oração, nós temos a ceia da primeira sexta-feira do mês. Nós temos algo direcionado pelo Senhor. Se Ele deu, Ele sustenta. Não se preocupe, as histórias irão aparecer, você irá transbordar. E assim como desde 2020, em agosto, o Senhor tem sustentado todas as histórias, Ele vai sustentar a sua que vamos escrever também. E isso é maravilhoso, fiquei completamente alucinada com o que Jesus fez. Então, eu precisava furar essa terça do transbordo sem fim, para dizer para você que glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos concede mais uma peça desse quebra-cabeça e mais um entendimento que o Senhor nos dá nessa terça. Eita, gente, agora a gente respira. Amém ou não amém? Amém! Que esse transbordo passe aí para cada um de vocês. Eu sei que eu posso contar com cada uma aqui. E agora eu entendo porque que o Senhor me colocou pessoas conectadas a mim. Com o dom, talvez, de... Imagina a Cíntia contando uma história, hein? Ah, queridos, eu não sei você, mas eu vou me maravilhar de tal forma que só papai sabe. Meu Deus! Gente, esse é o transbordo de hoje. Glória a Deus por isso. Furamos uma fila. O Senhor nos deu a graça de estar aqui cheio de energia depois de uma viagem assim de muitas turbulências, muita coisa boa, mas Deus é fiel o tempo todo. Quero chamar minha irmã Cintia Tanuri para estar orando por mais essa pecinha do quebra-cabeça que o Senhor nos deu, nos presenteou, orando pelo povo que vai estar escrevendo essa história, para que o Senhor possa nos direcionar para contar da melhor forma, para que você possa entender e que a sua vida seja abençoada. Obrigada, minha madrinha Ana Maria, porque tudo começou com um grande empurrão. E que empurrão foi esse, hein? Ou vai ou morre, querido. Não tem como. Obrigada, Ana, por tudo que você tem feito pela minha vida, viu? Pela vida do transbordo. Sabe o que é isso? O joelho de vocês dobrado, o Senhor não se cala. Persevere na oração.
Ele dá conta de fazer, viu? Vem pra cá, Tanuri, e fala comigo! Meu Deus, coisa mais linda de Jesus. Glória a Deus. Que emoção, né? Estamos todos emocionados aqui. O Senhor está sempre nos surpreendendo. Pai, nós te adoramos, Pai, pelo teu cuidado, Pai, pelo teu cuidado tão amoroso, por cada detalhe desse amor, desse imenso amor que tem nos atraído dia após dia, Pai, que atraiu o coração da Mônica, que fez o coração dela ser assim tão sedento pelo Senhor, Pai. E o Senhor tem saciado a sede dela, Pai. E o Senhor tem ensinado ela a andar com o Senhor dia após dia, a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. O Senhor tem treinado a sua filha, Pai, naquilo que o Senhor a chamou, para o propósito qual o Senhor a chamou, Pai. E através da vida dela, o Senhor tem alcançado outros corações, Pai, para que estejamos aqui num só propósito, acessando essa fonte, saciando a nossa sede, nos enchendo dos teus rios de água viva, para transbordar para outros, Pai. E hoje é uma manhã de muita alegria, Pai, porque quantas vezes, Pai, nós precisamos ouvir o testemunho do nosso irmão para sermos edificados na fé. A tua palavra diz isso. Mas o nosso irmão, por algum motivo, a nossa irmã está limitado nisso. E hoje o Senhor tira essa barreira. Hoje o Senhor quebra isso, Pai. Hoje o Senhor dá acesso, Pai, para que a gente possa, meu Deus, transbordar das tuas maravilhas que o Senhor tem feito na vida do outro, Pai. E este é um grande privilégio, Pai, que o Senhor está nos concedendo, Pai. O teu Espírito Santo é contador de histórias, Pai. Ele recrutou mais de 40 homens para contar as suas histórias na Bíblia. Como nós saberíamos do que o Senhor fez na vida de Sansão, na vida do Davi, oh Deus, na vida de Esther? Como nós saberíamos, como nós seríamos cheios dessa porção de fé se o Senhor não nos tivesse contado essas histórias, para que hoje nós continuássemos contando a outras, Pai. E agora nós vamos aqui no poder do Espírito Santo, no amor de Deus, Pai, contar a história real da vida, da Marcinha, de tantos outros, Pai. Nós vamos saber o que o Senhor está fazendo lá no coração deles, na casa deles, na vida deles, Pai. Nós vamos nos alegrar juntos, nós vamos chorar juntos e nós vamos ser fortalecidos na fé juntos. Obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada porque o Senhor transbordou mais uma vez a tua direção. O Senhor mais uma vez mostrou, é assim que eu quero que vocês façam. Obrigada porque isso trará, Pai, o resultado, o propósito pelo qual o Senhor está chamando, Pai. O Senhor fará as maravilhas do Senhor compartilhadas, partilhadas e multiplicadas para muitos, Pai. Obrigada pela vida da Ana, obrigada pela vida da pastora Rose, obrigada pela vida da Zita, obrigada pela vida da Lila, obrigada por cada um que é instrumento aqui, Pai, de auxílio à Mônica, Pai. Cada um que o Senhor chamou, assim como nós lemos na história de Moisés, Pai. Assim, Mônica, como está escrito. Moisés tinha que ficar com os braços estendidos, mas os braços às vezes cansavam. Mas tinha um Arão, tinha um U para segurar os braços. Porque enquanto Moisés estava com os braços estendidos, o povo estava vencendo. A vitória do Senhor estava sendo conquistada. Obrigada por cada braço que o Senhor tem dado à Mônica, Pai. Obrigada por cada joelho dobrado em intercessão por essa sala. Obrigada pelo poder de alcance dessa sala que só o Senhor sabe, Pai. Obrigada por esse treinamento diário, Pai, que o Senhor está nos ensinando sobre fidelidade, perseverança, para não retroceder, para ficar. Mesmo que as pedradas venham, o Senhor diz: avança, avança, avança. E tu és o Deus que abre mar e faz caminhos em ermos, em meio ao deserto. Nós te adoramos nessa manhã, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor e toda a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor. Amém. Obrigada, Tanuri. Meu Deus.
A Bíblia é contada uma história. Eita! Ai, Jesus. Um beijo no seu coração, família, que hoje o dia vai ser assim, hein? Cheio da presença do Senhor. Continue orando pela vida, pela saúde do Luiz Henrique, que hoje, daqui a pouquinho, vamos saber notícia e eu creio no milagre, viu? Se você crê também, junte a sua fé comigo e vamos orar. Beijo grande, obrigada, Lila. Daqui a pouco a gente se encontra. Até amanhã, família.